Rushi e Kataro são dois irmãos inseparáveis que perderam seus pais em um acidente de avião. A diretora de uma escola, que também perdeu sua família no mesmo acidente, os acolhe. No entanto, ela não os quer para formar uma nova família, mas sim para que Rushi seja o babá da escola, já que ele tem experiência em cuidar de seu irmão desde a infância. Ao se conhecerem, ela lembra Rushi que não foram chamados para serem seus novos filhos e o entrevista brevemente sobre suas habilidades como cuidador. Uma vez satisfeita, ela ordena que sua secretária, chamada Sekawa, leve os irmãos à sala de creche da escola. Seikawa informa a Rushi que ele foi encarregado de cuidar dos filhos dos funcionários da escola e que o clube de babás foi criado para ajudar as professoras, mas devido à falta de voluntários e financiamento insuficiente, está com falta de pessoal. Por isso, a diretora chamou Ruchi e Kataro para ajudar a iniciar o clube. Ao entrar, eles conhecem alguém chamado Yuzeda, que é o único membro da creche. Ele dá as boas-vindas a Ruchi e Kataro e os apresenta às outras crianças, chamadas Taka, Kirin, Takuma, Kazuma e Midori. À noite, os professores chegam para buscar seus filhos, mas Taka é o único ainda esperando para ser buscado. Rushi espera que sua mãe venha, mas fica surpreso quando seu irmão chega para buscá-lo. Taka se recusa a sair e quer brincar mais com Rushi. Então, seu irmão mais velho lhe dá um tapa fraternal na cabeça e o leva para casa. Depois que eles saem, Rushi cuida de Kataro, que esteve quieto o dia todo. Ele entra em pânico ao notar que Kataro tem uma febre terrível e corre atrás do irmão de Taka, pedindo que ele o leve ao hospital mais próximo. Ele concorda em ajudar sem hesitação e mostra o caminho. O médico informa Rushi que a febre provavelmente foi causada pelo estresse da mudança de ambiente. Ao sair para tomar um pouco de ar fresco, ele pensa em notificar seus pais, mas lembra que eles não estão mais vivos. Ele começa a chorar, como qualquer um na sua situação, quando de repente a diretora o encontra e o conforta. Ela relembra o funeral de todas as vítimas do acidente de avião, apontando que os únicos que não estavam chorando eram eles e ela. Gentilmente, ela diz a ele que ele não está sozinho e não precisa ser forte sozinho. Depois que ela sai, Rushi volta para dentro para buscar Kataro, que está se sentindo muito melhor, então eles vão para casa. Na manhã seguinte, a diretora ordena que Rushi se levante imediatamente, apesar de serem 5 da manhã, e diz que o café da manhã e o almoço já estão preparados. Ela também deu a Rushi um novo uniforme, que ele fica feliz e orgulhoso de receber. A caminho da aula, ele nota que as pessoas o olham de forma estranha e riem. Ele encontra Kamitani e pergunta se há algo estranho com ele. Kamitani diz para ele se virar, e Ruchi percebe que todas as crianças da creche estavam o seguindo. Uma garota chamada Maria repreende Ruchi por causa das crianças. Então, ele faz o melhor para reunir todas o mais rápido possível e levá-las de volta à creche. Maria é a melhor aluna da turma avançada e coloca seus estudos como prioridade máxima. Ela leva o almoço de Taka para a creche, explicando que a senhora Kamitani pediu para ela trazer, já que seu filho esqueceu. Yuzeda aproveita o momento e finge estar doente, pedindo a Maria para substituí-lo. A princípio, as crianças têm medo de Maria por causa do incidente no corredor. Ela se abre e começa a chorar, dizendo que estudar é tudo o que ela sabe fazer e quanto mais estuda, mais sozinha se sente. As crianças vão confortá-la e todos choram juntos. Mais tarde, Rushi pergunta a Kataro se ele quer ir ao zoológico. No entanto, as crianças ouvem, e antes que ele possa piscar, todas estão implorando para ir. Yuzeda diz a Rushi que ele deveria levar todos e que ele irá junto, já que pode ser pago por trabalhar nos finais de semana. Ruchi recebe permissão da diretora para a viagem ao zoológico e até a convida para ir, mas ela, sem surpresa, recusa o convite. Sekawa preparou a comida para todas as crianças e até colocou extras para os pais. Kamitani pede desculpas por deixar Taka sozinho, mas ele não pode ficar porque tem treino e a mãe está ocupada. As crianças se divertem explorando e vendo todos os diferentes animais no zoológico, mas quando estão prestes a sair, Taka pensa que viu seu irmão mais velho e começa a segui-lo. Após seguir o homem, Taka descobre que não era seu irmão e acaba se perdendo. Taka entra em pânico e chora como qualquer criança de sua idade faria, chamando por seu irmão.
Felizmente, Kamitani aparece e, embora Taka tente esconder, ele fica muito feliz em vê-lo. O dia dos namorados chega e os meninos discutem se receberão chocolates ou não, e as meninas discutem para quem vão dar os chocolates. As meninas mencionam um garoto da turma avançada, de quem tem uma queda, chamado Yagi, e tentam lhe dar seus chocolates. No entanto, Maria perde a paciência e lembra às meninas que é contra as regras da escola distribuir chocolates nesse dia. Yagi concorda com Maria e diz às meninas para esperarem até depois da escola. Ele então questiona Maria sobre o clube de babás e diz que está interessado em se juntar porque ama crianças pequenas. Maria repreende Yagi e diz para ele falar com elas mesmo. Então Yagi encontra Rushi e pergunta se pode se juntar. Confuso, pois ninguém nunca quer se juntar ao clube de babás, ele aceita Yagi no clube. Rushi faz uma anotação mental quando vê Yagi elogiar todas as crianças uma a uma, estranhamente tentando ganhar a simpatia delas. Enquanto isso, Maria ouve 2 alunos dizendo que Yagi olha para as crianças de uma maneira muito estranha. Então, ela corre para a creche e encontra Yagi com um sangramento nasal. De repente, o amigo de Yagi, chamado Nezukun, o leva embora, dizendo que não seria bom se ele se juntasse ao clube. As crianças começam a pedir chocolates a Maria, mas ela diz que não e que é proibido naquele dia, então todas começam a chorar. Mas apenas alguns segundos depois, ela diz que, se puderem esperar até amanhã, ela trará os chocolates mais deliciosos que puder, o que as deixa felizes. Ao voltar para casa, Ruth dá a Maria alguns chocolates e um elogio, o que a faz corar. Na manhã seguinte, Ruth tem educação física. Alguns dos meninos em seu grupo reclamam de ter ginástica na primeira aula e que está muito frio. De repente, Yuzeda aparece com as crianças e os colegas de Ruth começam a persegui-las pelo playground para usá-las como aquecedores. Ruth vê Takuma sendo pego por um homem vestido de forma suspeita, mas descobre que ele é o pai de Takuma e Kazuma. Ele explica que estava vestido assim porque é famoso e não queria ser reconhecido. Ele esperava passar seu primeiro dia de folga em 6 meses com seus filhos, mas quando pega Kazuma, ele chora. Após muitas tentativas de brincar com eles, ele desiste e vai embora. Ao sair da escola, ele é reconhecido e cercado por crianças pedindo autógrafos e fotos, mas felizmente sua esposa aparece e o salva. Ela explica que pode ser culpa dela que Kazuma tenha medo dele, pois estavam assistindo a um filme em que ele atuava como sequestrador. Ele se vira para encontrar Kazuma e Takuma, que o chamam de papai e pedem para brincar com eles, o que o enche de alegria. Na manhã seguinte, Ruth começa seu primeiro dia de ensino médio e os clubes começam a procurar novos membros, mas Ruth decide ficar com o clube de babás. No entanto, Yuzeda o encoraja a pelo menos dar uma olhada nos diferentes clubes. Então, eles passeiam para conferir, como o clube de teatro, que a mãe de Kirin dirige, o clube de culinária, do qual Maria faz parte, e o clube de beisebol, no qual o irmão mais velho de Taka joga. Enquanto Ruth coloca um cartaz para o clube de babás, Kamitani se aproxima e pergunta se pode se juntar. Surpreso, Ruth pergunta por quê, e ele explica que é porque seu irmão Taka está lá e também porque Kataru o recrutou. No dia seguinte, Ruth acorda se sentindo pesado e doente. Então a diretora leva Kataru para impedir que o resfriado se espalhe para ele. Ela dá a Ruth um cobertor extra e Kataru a ajuda a preparar comida e remédios para fazê-lo melhorar. Ele usa toda a sua força apenas para tirar uma gota de um limão, o que foi uma sobrecarga de fofura para mim. Depois de se recuperar, Ruth volta para a creche e, enquanto troca a fralda de Midori, percebe que não há lenços para limpá-la. Enquanto procura mais, ela engatinha para longe. Nesse momento, um menino abre a porta e tem uma má primeira impressão. Ele foi ao clube para conhecer Midori, que aparentemente será sua futura filha quando ele ficar com a mãe dela. Ruth pensa sobre isso durante a aula e fica confuso, pois achava que a mãe de Midori era casada. Quando chega à creche, ele encontra o menino novamente. Ele diz a Ruth que quer ajudar a mãe de Midori, já que o marido dela está no céu. Quando estava prestes a confessar seus sentimentos, Midori começa a chorar e sua mãe diz que o papai dela está voltando de viagem hoje.
Quando descobre que entendeu errado a senhora Sawatari, ele diz que quando ela quiser sair com o marido, ele pode cuidar de Midori, encobrindo que estava prestes a confessar seu amor por ela. Quando Rushi estava secando suas roupas, Kataru vê alguém nos arbustos e chama Rushi para ajudá-lo. Acaba sendo Kichi-kan, irmão de Nezu-kun. Ruchi decide ligar para Nezu, mas percebe que não tem o número dele, então liga para Yagi, que vem com Maria. Descobre-se que Nezu-kun trabalha enquanto ainda está na escola porque tem uma família grande e seu irmão mais novo revela que fugiu porque alguém não comprou um jogo para ele. De repente, seu outro irmão mais novo sai do arbusto também e chama Yagi de pervertido. Após conversar, Rushi e Yagi tiram eles do arbusto. Nesse momento, Nezu aparece com o jogo que Kichi queria e diz que eles devem agradecer ao pai e compartilhar com os outros. No dia seguinte, Rushi esquece seu almoço. Então Yuzeda deixa Kataru levá-lo para ver como ele se sai com sua primeira tarefa extra. Yuzeda convence o menino que está apaixonado pela mãe de Midori a cuidar de Kataru em troca de uma foto dela. Por outro lado, os colegas de Rushi se oferecem para dar a ele seu almoço quando percebem que ele estava sem. Enquanto Kataru sobe as escadas, ele colide com um estudante e cai, deixando cair o almoço de Rushi. Mas o estudante encarregado por Yuzeda de cuidar dele salva a situação. Ele ajuda Kataru a subir o resto das escadas e, no final, ele chega à sala de aula de Rushi. Kataru dá a ele seu almoço, mas Rushi já estava cheio da comida que seus colegas lhe deram, mas não menciona isso para não desperdiçar os esforços de Kataru. Então ele o pega para comerem juntos. Enquanto conversava com suas amigas, Yuki é questionada sobre seus sentimentos por Rushi. Ela cora e diz para elas ficarem quietas. Então, as meninas começam a dizer o quão atraente ele é e que ele tem uma ótima personalidade. Elas expressam suas preocupações sobre Maria e que ela não deveria ser um problema, pois só prioriza seus estudos. Mas o que as meninas não sabiam é que Maria estava passando e ouviu tudo. Nesse momento, Ruth chega e pergunta se ela precisa de algo. Ela o dispensa e repreende as meninas fofocando sobre ela enquanto se afasta. Ela contempla seus sentimentos por Rushi. Quando Kirin e Kataru se aproximam dela, perguntam se ela vai brincar com eles. Maria diz que não é um lugar para brincar e faz Kirin chorar. Ela revela que não vai à creche para brincar com eles porque Rushi está lá. Kirin pergunta se ela o odeia e Maria diz que não. Então Kirin pergunta se ela gosta dele e ela diz que certamente não, com o rosto muito vermelho. Kirin então sugere que eles façam um plano para Maria gostar de Rushi, sem saber que ela já gosta. Maria concorda com o plano e o segue até a sala de aula de Rushi. Kataru entra e abraça Rushi para mostrar que ele é aceito e amado. Maria diz que ele é um pouco indulgente demais, então Kirin diz que ele pode ser rigoroso também e entra dizendo a Rushi para bater nela ou ela vai se comportar mal. No entanto, Kamitani bate nela em vez disso e ela pula nos braços de Rushi chorando. Maria entra e diz que foi um mal-entendido e que ela não odeia Rushi. Então Kirin pergunta se ela realmente gosta dele. Ela fica vermelha novamente e sai correndo. Rushi corre atrás dela e a agarra pelo braço, mas em vez de confessar seu amor por ela, o que todos queriam ver, ele apenas diz que ela tinha um adesivo na saia. No dia seguinte, Rushi encontra uma carta de amor em seu armário e se pergunta quem a deixou. Yuki o vê recebendo, mas diz à sua amiga que não foi ela quem deixou a carta. Enquanto isso, Maria aparece e diz para pararem de ficar parados onde as pessoas estão tentando sair. Então, seu colega de classe começa a ler a carta. Era uma confissão de amor para Ruth, que no final indicava um lugar para se encontrarem na manhã seguinte. Ruth não conseguiu se concentrar e passou o resto do dia pensando no que fazer. Em casa, a diretora pensa que ele pode estar resfriado, pois seu rosto estava vermelho de tanto corar, e diz para ele tomar um banho quente e dormir. Quando Rushi e Kataru estavam a caminho da escola, ele estava totalmente perdido em pensamentos sobre o que dizer à sua amante secreta. Ele perde Kataru e encontra Maria e Yuki, que saíram cedo para descobrir quem deu a carta de amor a Rushi. Elas se oferecem para ajudar Rushi a encontrar Kataru, mas descobrem que Kamitani o encontrou. Descobre-se que Kataru entrou no quintal de alguém para pegar um limão para Rushi, pois achava que ele estava doente e precisava melhorar.
quando na verdade ele estava apenas agindo estranho porque uma garota gostava dele. No final, Ruth rejeita a garota que lhe enviou a carta porque sua prioridade era Kataro. Enquanto isso, Maria e Yuki estavam escondidas em um arbusto, ouvindo tudo. Mais tarde, Kamitani e Taka convidam Ruth e Kataro para um festival. Eles chegam bem vestidos para a ocasião, enquanto Kamitani estava vestido casualmente. Ele aposta que Taka perderá sua espada até o final do dia. Então, eles começam a caminhar. Taka encontra um jogo que quer jogar, que recompensa com um prêmio legal por vencer, mas estava claro que o jogo foi arranjado para que ele perdesse, então Kamitani o arrasta para longe. Eles encontram Yuzeda, que estava lá trabalhando em um emprego de meio período que seu vizinho pediu para ele fazer. Nesse momento, Taka percebe que perdeu sua espada e começa a chorar. Então todos começam a procurá-la. A espada não aparece. Então Kamitani diz que ele pode jogar o jogo que queria se decidir não procurar mais. Taka aceita, e quando Kataro puxa uma das cordas, a mesma espada que ele perdeu aparece. Kamitani agarra o trabalhador trapaceiro e, como pedido de desculpas, ele dá a eles o sistema de jogo mais novo. Retornando à rotina da creche, Kamitani discutiu com seu irmão por desenhar um cocô em sua bola de beisebol autografada. Mas, em vez de bater nele como costuma fazer, ele simplesmente o ignora completamente lá fora. Ruth tenta conversar com ele e explica que Kataro também destruiu algumas de suas coisas, mas Kamitani explica que não estava zangado com a bola, mas que não entende o que fez de errado. Por outro lado, a diretora estava dando uma lição a Taka. Ela pede a espada que ele valoriza e finge que vai quebrá-la para mostrar a Taka o que seu irmão sentiu quando ele estragou a bola. No final, eles se reconciliam. O dia do festival da academia finalmente chegou e, por algum motivo, a sala da creche também tinha que participar. Os pais de todas as crianças vão comparecer, e o pai de Kirin chega a ele e pergunta onde estão as babás bonitas, e Yuzeda prega uma peça nele, apresentando Kamitani e Rushi usando perucas. Rapidamente, ele percebe que são homens e diz que não se sente confortável deixando sua filha com babás masculinos porque não quer que a inocência de sua filha seja manchada. Quando ele estava prestes a sair com sua filha, Rushi o interrompe. Ele parecia esquecer rapidamente que Rushi era um menino, mas quando Midori puxa a peruca e ela cai, ele fica ainda mais determinado a tirar sua filha da creche. Kamitani intervém e o pai de Kirin novamente o confunde com uma garota. Nesse momento, o pai de Midori chega, guiado pelo menino que está apaixonado pela mãe de Midori. Todos os pais compartilham um momento e percebem que seus filhos estão crescendo tão rápido. De repente, a mãe de Kamitani aparece na creche e informa que há alguns ovos prestes a eclodir no laboratório de ciências e pergunta se eles gostariam de vê-los. As crianças ficam animadas e imediatamente vão para o laboratório, mas os ovos só vão eclodir no dia seguinte, o que a mãe de Taka tentou dizer antes de eles saírem correndo. Na manhã seguinte, Kataro estava animado para ver os pintinhos. A mãe de Taka chega cedo e os convida para a sala dela, onde os ovos estavam prestes a eclodir. Rushi e Kataro esperam pacientemente ao lado da incubadora e, finalmente, os ovos eclodem. Mais tarde, todas as outras crianças vêm ver os pintinhos também. E Taka fica com ciúmes porque Kataro tinha todos os pintinhos, mas Taka os assusta ao gritar. O inverno chegou e Yuzeda está doente. Ele informa Rushi que provavelmente é porque dormiu nu depois do banho. Então pede a Sekawa para substituí-lo naquele dia. Sekawa não tinha a menor ideia do que fazer, mas com a ajuda das crianças, ele aprende a se adaptar à situação e tudo corre bem. Finalmente, chegou o Natal e Taka estava animado para o Papai Noel, mas Kamitani quase conta que o Papai Noel não existe. No entanto, Ruth o interrompe antes que ele pudesse terminar. Ruth não tinha dinheiro para comprar um traje de Papai Noel e seu celular estava com defeito, mas, graças aos seus colegas de classe, ele consegue um traje. Quando Rush volta para casa, Sekawa preparou um jantar especial e informa que a diretora não pode se juntar a eles, pois tem uma reunião muito importante, e ele também não pode, pois tem trabalho a fazer. Ruth planejou vestir o traje de Papai Noel que seus colegas ajudaram a preparar e dar a Kataro seus presentes, como seu pai costumava fazer.
Mas quando ele sai para se trocar, Kataro não o deixa sozinho, seguindo-o até o banheiro. Nesse momento, a campainha toca e Rushi e Kataro abrem a porta para encontrar todos reunidos para surpreendê-los. A diretora dá a Rushi um novo celular, já que o antigo estava com defeito, e assim, com todos juntos, eles comemoram o Natal, encerrando o anime. Chegamos ao final do recap do anime, Gakuen Babysitters. Se gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal. Comente qual anime você gostaria de ver o recap. Obrigado.